Bom, falando de Estados Unidos, a imprensa, e desistiu de ser imprensa, está tratando como absurda a afirmação do Elon Musk de que os Estados Unidos, com Joe Biden na presidência, né, financiaram a eleição do Lula contra o Bolsonaro. Então já teve até a coluna da Malu Gaspar no Globo. Fui subordinado ao marido dela, Vinícius, que era o meu chefe, era o editor-chefe do Bom Dia Brasil, na época em que eu fazia os blocos de esporte do Bom Dia Brasil. Então a Malu Gaspar, no Globo, colocou lá essa notícia de que o Elon Musk afirmou, e olha, os Estados Unidos, enquanto Joe Biden era presidente, eles interferiram nas eleições brasileiras de 2022 e ajudaram o Lula a levar esta eleição. A Malu Gaspar desprezou completamente, claro, a informação, tratou essa afirmação do Elon Musk como um delírio, e a Veja fez o mesmo. E aí a Veja veio com outro título que era muito comum na época da doencinha chinesa, né? Sem provas, Musk diz que Estados Unidos financiaram a eleição de Lula contra Bolsonaro. Sem provas. Sem provas. E aí a revista levou uma daquelas carcadas, daquelas verificadas de notas da comunidade, eu até transcrevi aqui porque é de dar risada. A turma respondeu lá: a Veja apresenta na manchete uma alegação não verificada como se fosse um fato. Elon Musk é membro do governo americano e tem acesso a documentos sigilosos. Portanto, não é possível afirmar que ele não tem provas. E um usuário do X fez até piada com a Veja, né? Repostou a publicação da Veja sem provas. Musk afirma que... E botou lá: sem comprovar o que afirma, Veja diz que Musk não tem provas de que os Estados Unidos financiaram a eleição de Lula contra Bolsonaro. Então, você dizer que um cara que é integrante do governo está ali soltando abobrinha, né, porque é um desejo dele de fazer isso, simplesmente... Lacombe, a sua colega jornalista, que eu não conheço, ela tinha colocado no título que o Elon Musk disse que o Deep State, aí colocou entre aspas no título, Deep State. Assim como, Max, o Foro de São Paulo foi colocado entre aspas durante décadas, né, como se não existisse, como se o Deep State não existisse. Porque não tem sentido você colocar entre aspas. A gente sabe, todo mundo, como o Lacombe disse aqui, precisam de novas teorias da conspiração, porque as antigas já foram se confirmando, agora eles precisam criar novas, como se não existisse o Deep State, que é nada menos, o Max pode explorar, se aprofundar um pouco mais, do que o Estado paralelo, a atuação dessas agências, associações, do judiciário, de comissões, de ONGs, de conselhos, de sovietes, isso tudo forma o que a gente chama de Deep State, que age como se fosse o Estado, que tem poder, às vezes maior até, do que o próprio governo, para influenciar na vida do cidadão, né, Max? Então, é óbvio que se Elon Musk está dizendo uma coisa, e ele tem acesso a documentos sigilosos, há uma grande possibilidade de haver provas, Max. Com certeza. E a gente já sabe que o USAID, pela fala também do próprio Mike Pence, né? Ele teve ontem no Joe Rogan outra vez, são mais de 3 horas de entrevista. Eu estou aí decupando tudo, depurando tudo ali para tentar trazer mais informações aqui no detalhe para vocês. Ele sempre solta muita informação, né? E uma delas foi essa, desse financiamento a eleição do Lula, né? Então, assim, eu vi que alguns veículos da velha mídia quiseram falar que o Elon Musk estaria falando de fraude. Mas não era exatamente sobre isso que ele está falando. Está falando de financiamento do USAID para a campanha de Lula, para a eleição de Lula. Exato. Então, já é a primeira coisa que tem que esclarecer, tá? Agora, é óbvio, se eles proibiram o USAID, estão fechando o USAID, estão revelando vários esquemas de corrupção do USAID. Eles têm todas as planilhas de gasto que ainda está sendo depurada, ainda está sendo analisada. Então, é óbvio que ele sabe do que ele está falando. Se saiu o dinheiro do USAID e de alguma forma chegou à campanha do Lula, o Elon Musk sabe. Então, ele não falaria isso sem estar respaldado por alguma prova material, alguma evidência do que eles estão registrando lá. Agora, é claro, gente, isso daí vai demorar ainda para sair no detalhe, tá? É um
nível de dados muito grande, é uma quantidade de dados imensa. Tá? Então, eles estão revelando aí fraudes milionárias. Então, é algo que vai levar um tempo, eles vão soltando já ali algumas informações, mas isso daí vai estourar, a gente vai saber o quanto de dinheiro que da USAID parou na campanha do Lula. Agora, tem um outro movimento